Hannah Reed nunca esperou que um recomeço no Rancho Walker levasse ao amor, ou à descoberta de segredos enterrados em seu passado. Ao descobrir que o homem por quem se apaixona é, na verdade, Luke Walker, o milionário dono do rancho, será que ela pode confiar que seus sentimentos são reais. Antes de mergulharmos na história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Hannah Reed estacionou sua caminhonete velha na entrada de cascalho do Rancho Walker, agarrando nervosamente o volante. Depois de 3 anos lutando para sobreviver em Chicago, o anúncio classificado para um emprego de cuidadora de cavalos pareceu um presente dos céus. O salário prometido não era muito, mas incluía uma pequena cabana na propriedade. Acabou com o apartamento superfaturado com paredes finas e um proprietário que esqueceu de consertar o aquecedor. Ao sair da caminhonete, o ar fresco da manhã encheu seus pulmões. O rancho se estendia diante dela, mais impressionante do que ela esperava. Cercas bem cuidadas cercavam pastagens verdejantes, onde os cavalos pastavam pacificamente. O celeiro parecia recém-pintado, com equipamentos que pareciam novos e bem cuidados. "Você deve ser a Hannah", disse uma voz grave atrás dela. Ela se virou e viu um homem alto, com camisa de flanela desbotada e jeans surrados, caminhando em sua direção. Seu rosto estava bronzeado pelo trabalho ao ar livre, com linhas de riso ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria com frequência. Aqueles olhos, um castanho claro, calorosos, a observavam com uma curiosidade amigável. "Sim, eu sou Hannah Reed", disse ela, estendendo a mão. "Estou aqui para a vaga de cuidadora de cavalos." "Luke Walker", respondeu ele, sua mão grande envolvendo a dela em um aperto de mão firme. "Eu trabalho com os cavalos aqui. Vou lhe mostrar os arredores hoje." Hannah seguiu Luke até os estábulos, onde o doce cheiro de feno e o suave relinchar dos cavalos os receberam. Ela observou enquanto ele se movia com facilidade e confiança ao redor dos animais, gentil, mas imponente. "Você já trabalhou com cavalos antes?" perguntou Luke, acariciando o focinho de uma égua castanha. "Meus avós tinham uma pequena fazenda em Ohio", explicou Hannah. "Nada de luxo, mas aprendi a montar quando tinha 6 anos. Depois que eles faleceram, a fazenda foi vendida e me mudei para Chicago. Esta é a primeira vez que estou perto de cavalos em anos, mas parece que estou voltando para casa." Luke sorriu, e algo naquele sorriso fez o coração de Hannah pular uma batida. Bem-vinda de volta para casa, então." Nas semanas seguintes, Hannah se adaptou à vida no Rancho Walker. Sua cabana era simples, mas aconchegante, com uma pequena varanda voltada para leste. Todas as manhãs, ela sentava com seu café e observava o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado antes de ir para os estábulos. O trabalho era árduo, mas gratificante. Durante o dia, ela alimentava, escovava e exercitava os cavalos ao lado de Luke. Ele era paciente, mostrando-lhe as rotinas e apresentando-a a personalidade única de cada cavalo. "Esta é a Estrela", disse ele uma tarde, levando-a até a baia, de um garanhão preto. "Ele é um pouco temperamental, mas uma vez que ele confia em você, ele é leal como poucos." Hannah se aproximou do cavalo cautelosamente, falando em tons suaves e calmantes. Para sua surpresa, a Estrela esfregou a cabeça em sua mão. "Nossa", disse Luke, os olhos arregalados, "ele não se aproxima da maioria das pessoas tão rápido." "Talvez ele sinta que eu não sou como a maioria das pessoas", respondeu Hannah com um pequeno sorriso. Luke olhou para ela por um longo momento. "Não, você certamente não é." Os dias se transformaram em semanas, e Hannah se viu ansiosa pelos momentos que passava com Luke. Às vezes, eles cavalgavam juntos nas primeiras horas da manhã, correndo por campos abertos enquanto a névoa subia do chão. Outras vezes, trabalhavam lado a lado, em um silêncio confortável, quebrado apenas por piadas ou observações compartilhadas ocasionais. Uma noite, enquanto Hannah terminava suas tarefas, ela percebeu que Luke estava lutando com um poste de cerca teimoso. Sem dizer uma palavra, ela pegou um segundo martelo e se juntou a ele. Eles trabalharam juntos, combinando o ritmo um do outro, até que o poste estivesse firmemente no lugar. "Obrigado", disse Luke, enxugando o suor da testa. "Poucas pessoas fariam
Risos sem serem solicitadas. Hannah deu de ombros. Foi assim que eu fui criada. Você vê alguém que precisa de ajuda, você ajuda. Seus avós a ensinaram bem, disse Luke. Ele hesitou, então acrescentou. Você gostaria de jantar comigo esta noite? Nada de sofisticado, apenas uma refeição de agradecimento. Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. Eu adoraria. A cabana de Luke era maior que a dela, mas tão aconchegante quanto. Livros enchiam as prateleiras, e um violão bem usado estava no canto. A refeição era simples. Bifes grelhados, batatas assadas e uma salada, mas deliciosa. Eles conversaram com facilidade, compartilhando histórias de seus passados. Então, o que a trouxe para o Rancho Walker? Perguntou Hannah enquanto sentavam na varanda dele depois, observando as estrelas surgirem. Você sempre trabalhou aqui? Uma sombra cruzou o rosto de Luke. Eu estive aqui a minha vida toda, na verdade. Esta terra está no meu sangue. Você deve amá-la muito, observou Hannah. Eu amo, disse ele baixinho. E você? Sente falta da cidade? Hannah pensou por um momento. Às vezes, eu sinto falta das comodidades, mas não do barulho ou das multidões. Eu me sinto mais eu mesma aqui do que jamais me senti lá. Luke sorriu, e ao luar, Hannah achou que ele nunca havia parecido tão bonito. Estou feliz que você tenha encontrado o seu caminho até aqui, Hannah Reed. À medida que o verão dava lugar ao outono, Hannah e Luke se aproximavam. Eles começaram a jantar juntos várias vezes por semana, às vezes em sua cabana, às vezes na dela. Nos fins de semana, Luke mostrava a ela diferentes partes da vasta propriedade. Uma lagoa escondida perfeita para nadar, um antigo pomar de maçãs, onde eles colhiam frutas para tortas, um topo de colina com uma vista que se estendia por quilômetros. Hannah percebeu coisas sobre o rancho que não combinavam. Os equipamentos eram novos demais, caros demais para o que ela havia assumido ser uma modesta operação familiar. Às vezes, Luke atendia chamadas telefônicas que pareciam ser sobre assuntos comerciais muito além do que um peão de rancho lhe daria. E, ocasionalmente, homens de terno chegavam para reuniões na casa principal, um prédio que Hannah havia sido informada que era usado para a administração do rancho. Ainda assim, ela deixou essas perguntas de lado, concentrando-se na alegria que encontrava em seu trabalho e na companhia de Luke. Uma noite fria de outubro, Hannah estava escovando estrela quando ouviu vozes animadas do celeiro principal. Curiosa, ela levou o cavalo de volta para sua baia e foi investigar. Um grupo de trabalhadores estava reunido em torno de um quadro de avisos onde um artigo de jornal havia sido afixado. Hannah captou trechos de conversa. Lista da Forbes novamente. Itazas patrimônio líquido aumentou. O que está acontecendo? Perguntou ela a Tim, um dos peões mais velhos. Tim pareceu surpreso. Você não viu o artigo? Luke entrou, novamente na lista da Forbes dos mais ricos, com menos de 40 anos este ano. Patrimônio líquido estimado de 220 milhões de reais agora, acima do ano passado. Hannah sentiu o estômago cair. Luke? Nosso Luke? Tim riu. Rancho Walker não é apenas um nome, Hannah. Os Walkers possuem esta terra há 4 gerações. Luke herdou tudo quando seus pais morreram há 10 anos. Ele transformou-o em um dos negócios agrícolas mais bem-sucedidos do estado. A mente de Hannah girou enquanto ela voltava para sua cabana. Luke não era apenas mais um peão. Ele era seu chefe, o dono de tudo ao seu redor. Por que ele não havia lhe contado? Todas aquelas noites compartilhando refeições e histórias, todos aqueles momentos em que ela pensou que estavam se conectando como iguais, tudo havia sido uma espécie de jogo para ele. Ela ainda estava sentada em sua varanda, tentando processar essa revelação, quando ouviu passos se aproximando. Luke apareceu, segurando uma garrafa de vinho e usando um sorriso infantil que vacilou ao ver sua expressão. Hannah, o que há de errado? Ela se levantou, cruzando os braços. Você alguma vez ia me dizer quem você realmente é? O rosto de Luke caiu. Você descobriu. Não por você, disse Hannah, sua voz apertada de dor. Por que você mentiu para mim? Todo esse tempo me deixando pensar que você era apenas mais um trabalhador aqui, quando você é dono do lugar inteiro. Eu nunca realmente menti, disse Luke, colocando a garrafa de vinho. Eu apenas...
Não corrigi sua suposição. É a mesma coisa. Hannah sentiu lágrimas ameaçando, mas piscou-as. Por que, Luke? Foi engraçado para você me vendo. Trabalhar até os ossos enquanto você vale milhões. Não, Deus não, Hannah. Luke deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não foi assim. Então como foi? Me ajude a entender. Porque agora eu sinto que toda a nossa amizade foi construída em uma mentira. Luke passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Quando você chegou, eu ia te contar. Mas então, você me tratou como uma pessoa normal. Você tem ideia de como isso é raro na minha vida? As pessoas ou querem algo de mim ou ficam intimidadas pelo dinheiro. Com você foi apenas real. Real. Hannah riu amargamente. Não há nada de real em esconder uma parte tão grande de sua vida. O homem que você conheceu é o verdadeiro eu, Hannah. Não a conta bancária, não o império comercial. Apenas eu. Luke, que ama cavalos, tocar violão e assistir ao nascer. Do sol com você. Hannah sentiu sua resolução enfraquecendo, mas se fortaleceu. Eu preciso de algum tempo para pensar, Luke. Isso é muito para processar. Luke parecia querer discutir, mas assentiu. Eu entendo. Apenas, por favor, não tome nenhuma decisão esta noite. Me dê uma chance de explicar tudo direito. Ele hesitou, então acrescentou. Eu estava trazendo o vinho porque queria comemorar com você. A expansão da pastagem norte foi aprovada hoje, aquela que você ajudou a projetar. Eu valorizo sua contribuição, Hannah. Sempre valorizei. Depois que Luke foi embora, Hannah ficou sozinha por horas, reproduzindo todas as interações que eles tiveram sob essa nova luz. Ela pensou em sua gentileza, sua disposição de trabalhar ao lado de todos os outros, apesar de não precisar, a maneira como ele tratava todas as pessoas no rancho com respeito. Aquele era o verdadeiro Luke? Ou havia mais algo que ela não sabia? Quando a lua subiu mais alto no céu, Hannah tomou uma decisão. Ela o ouviria, mas precisava proteger seu coração. Porque em algum momento, sem ela perceber, ela começara a se apaixonar por Luke Walker. Um homem que acabou ela mal conhecia. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, combinando com o humor de Hannah. Ela fez suas tarefas mecanicamente, evitando as áreas principais onde poderia encontrar Luke. Mas quando terminou de alimentar os cavalos no estábulo sul, ela ouviu o som inconfundível de um carro caro parando do lado de fora. A curiosidade que a dominou. Hannah espiou para ver um Mercedes preto elegante estacionado na frente da casa principal. Uma mulher saiu, alta, loira e vestida com roupas que provavelmente custavam mais do que Hannah ganhava em um mês. Ela observou enquanto a mulher se aproximava da casa com a confiança de alguém que pertencia ali. Um momento depois, Luke surgiu na varanda. A mulher jogou os braços ao redor dele em um abraço familiar e Hannah sentiu seu coração afundar. Claro, alguém como Luke Walker teria uma namorada glamourosa de seu próprio mundo. A mulher provavelmente era apenas mais um segredo que ele não havia se dado ao trabalho de compartilhar. Virando-se para longe da cena, Hannah tomou uma decisão. Ela ouviria Luke como havia prometido, mas precisava lembrar a realidade de suas situações. Ele era Luke Walker, dono de um rancho milionário com uma vida que ela não conhecia. E ela era apenas Hannah Reed, uma cuidadora de cavalos que tolamente começara a sonhar com algo que nunca poderia ser. O que ela não viu enquanto se afastava foi Luke gentilmente se desvencilhando do abraço da mulher, seus olhos procurando pela propriedade por um vislumbre da única pessoa que ele realmente queria ver. Hannah evitou Luke nos 2 dias seguintes, trocando seu horário para trabalhar, quando soube que ele estaria ocupado em outro lugar. A dor de sua decepção ainda a machucava, piorada pela imagem daquela bela mulher loira em seus braços. Na terceira manhã, ela se surpreendeu ao encontrar um bilhete deslizando sob a porta de sua cabana. Hannah, por favor, me encontre no celeiro leste ao meio-dia. Devo a você toda a verdade. Luquela hesitou em ignorá-lo, mas a curiosidade e algo mais profundo, algo que ela não estava pronta para nomear, a fizeram dobrar o bilhete e colocá-lo no bolso. Às 12 em ponto, Hannah se aproximou do celeiro leste. Ele raramente
Era usado nessa época do ano, o que significava que eles teriam privacidade. Ela encontrou Luke esperando perto da entrada, com as mãos nos bolsos, parecendo mais nervoso do que ela jamais o vira. "Você veio", disse ele, alívio evidente em sua voz. "Eu disse que te ouviria", respondeu Hannah, mantendo o tom neutro. "Então fale." Luke fez um gesto em direção às portas do celeiro. "Quero te mostrar algo primeiro." Lá dentro, Hannah se surpreendeu ao encontrar o espaço transformado. Os equipamentos agrícolas usuais haviam sido retirados, e no centro havia uma velha mesa de madeira posta com um almoço simples. Luzes de fada pendiam das vigas, dando ao celeiro um brilho suave. "O que é isso?" perguntou ela. "Território neutro", disse Luke. "Não sua cabana, nem a minha. Apenas um lugar onde podemos conversar honestamente." Hannah hesitou. Então, se sentou. Luke ocupou o lugar em frente a ela, sem tocar na comida. "Primeiro sobre o outro dia", começou ele. "A mulher que você viu era Melissa, minha irmã." Hannah sentiu suas bochechas corarem de constrangimento. "Sua irmã?" "Meia-irmã. Tecnicamente, temos mães diferentes. Ela mora em Nova York e visita algumas vezes por ano, geralmente quando quer algo." Luke passou a mão pelo cabelo. "Ela é o oposto de mim. Adora os holofotes, a vida social, todas as coisas que vêm com o nome Walker." "E você não?" perguntou. Hannah com ceticismo. "Não, eu não, nunca tive." Os olhos de Luke encontraram os dela. "Meu pai era um homem de negócios primeiro, um fazendeiro em segundo lugar. Ele expandiu a Walker Holdings para tecnologia agrícola, imóveis e até mesmo uma cadeia de mercados orgânicos. Quando meus pais morreram em um acidente de avião, eu herdei tudo." "Com que idade?" 23. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. A expressão de Luke escureceu. De repente, todos queriam algo de mim. Sócios, chamados amigos, mulheres que eu nunca conheci, alegando que me amavam. Ele riu amargamente. "Sabe o que eu descobri? O dinheiro não apenas muda. Você. Ele muda como todos o veem." Hannah sentiu sua raiva amolecendo apesar de si mesma. "Então você esconde quem você é?" "Não exatamente. Todos que trabalham aqui sabem que eu sou o dono. Eu só não divulgo isso. Eu trabalho ao lado dos meus funcionários porque amo esta terra, esses animais. Não é uma atuação, Hannah. Mas você deliberadamente me deixou acreditar que era apenas mais um peão." Hannah apontou. Luke assentiu. "Naquele primeiro dia, quando você assumiu que eu era um trabalhador aqui, eu planejava te corrigir. Mas então você falou sobre a fazenda, de seus avós com tanta sinceridade, e você me olhou. A mim, não a minha carteira. E eu simplesmente não consegui." Ele estendeu a mão pela mesa, quase sem tocar na dela. "Quanto mais eu te conhecia, mais difícil ficava te dizer. Eu estava com medo de você mudar em relação a mim, que eu perderia a única pessoa que me via, como eu realmente sou." Hannah queria acreditar nele, mas a dúvida ainda persistia. E todas aquelas reuniões de negócios na casa principal? Os Dewbills, homens de terno. Administrar a Walker Holdings exige reuniões, sim, mas eu reduzi o lado comercial o máximo possível. Minha paixão é este rancho, a terra, os animais. Seus olhos amoleceram. E ultimamente as pessoas. Hannah desviou o olhar com medo do que ele pudesse ver em sua expressão. "Eu ainda não entendo por que você acha que eu te trataria de forma diferente." "Porque todo mundo faz, Hannah. Todo mundo." A dor em sua voz era inconfundível. "Você sabe quantas pessoas fingiram se importar comigo apenas para se aproximar do meu dinheiro? Quantas mulheres afirmaram amar o verdadeiro eu enquanto olhavam para o estilo de vida?" Hannah pensou sobre isso. Ela havia visto o suficiente em Chicago para saber que as pessoas podiam ser oportunistas. Ainda assim, a decepção doeu. "Eu preciso que você entenda algo", disse ela finalmente. "Eu cresci com avós que quase não tinham nada, mas deram tudo. Eles me ensinaram que o caráter de uma pessoa importa mais do que suas posses. Eu nunca teria te julgado por ter dinheiro, Luke, mas eu te julgo por não confiar em mim com a verdade." Luke fez uma careta. "Você está certa. Me desculpe, Hannah. Sinceramente, desculpe." Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão entre
Eles densa com sentimentos não ditos. Tenho uma pergunta, disse Hannah finalmente. Por que você me contratou? Foi porque você gostou de mim? Luke negou com a cabeça. Tim te contratou. Ele cuida da equipe dos estábulos. Eu não te conheci até seu primeiro dia. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas estou feliz que ele tenha feito isso. Hannah assentiu, processando isso. Pelo menos ela não havia conseguido o emprego por algum favoritismo oculto. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Luke, sua voz incerta. Hannah respirou fundo. Eu preciso de tempo, Luke. Isso é muito para absorver. Não estou dizendo que não consigo te perdoar, mas preciso saber que posso confiar em você daqui para frente. Eu entendo, disse ele, a decepção clara em seus olhos. Sem mais segredos. De agora em diante, você terá tudo de mim. O bom, o ruim e o infelizmente rico. Apesar de si mesma, Hannah sorriu. Eu deveria voltar ao trabalho. Claro, Luke se levantou. Para seu conhecimento, esses últimos meses com você foram os mais felizes que tive em anos. Hannah sentiu seu coração vibrar, mas manteve sua expressão neutra enquanto saía do celeiro. Ela tinha muito para pensar. A semana seguinte foi agitada enquanto o rancho se preparava para o festival anual de outono, um evento que Hannah agora entendia ser muito mais do que uma simples reunião. De acordo com Tim, centenas de pessoas dos condados vizinhos compareceram, com os lucros beneficiando programas locais de educação agrícola. Hannah se jogou nos preparativos, ajudando a decorar os terrenos principais e preparar os cavalos para as cavalgadas de exibição. Ela via Luke ocasionalmente, sempre à distância. Ele respeitou seu pedido de espaço, embora às vezes ela o pegasse observando-a com desejo em seus olhos. 3 dias antes do festival, um desastre aconteceu. Hannah estava no estábulo principal quando ouviu gritos de fora. Ela correu para encontrar o caos. Um pequeno incêndio havia começado no depósito e estava se espalhando rapidamente em direção ao celeiro de feno. Sem pensar, Hannah pegou uma mangueira próxima e correu em direção às chamas. Os trabalhadores formaram uma corrente de baldes enquanto Luke dirigia as operações, sua voz calma apesar do perigo. Por mais de 1 hora, eles lutaram contra o incêndio até que finalmente o corpo de bombeiros local chegou e extinguiu as chamas restantes. Exausta e coberta de fuligem, Hannah se encostou em um poste de cerca, recuperando o fôlego. Luke se aproximou, seu rosto raiado de cinzas. Você está bem? Te perguntou ele, preocupação genuína em sua voz. Hannah assentiu, apenas cansada. Quão ruim está o dano? Perdemos o depósito e alguns equipamentos, mas todos estão a salvo. Isso é o que importa. Ele hesitou. Você foi incrível, Hannah. Correndo para o fogo daquele jeito. Você ajudou a salvar o celeiro de feno. Qualquer um teria feito o mesmo, disse ela. Não, disse Luke com firmeza. Nem todos correm para o perigo para ajudar os outros. Você fez isso sem hesitação. Seus olhos se encontraram, e por um momento a tensão entre eles se dissolveu. Eles eram apenas 2 pessoas que haviam enfrentado o perigo juntas e superado. Obrigada, disse Hannah suavemente. Luke sorriu. Aquele sorriso caloroso e genuíno que ela havia sentido falta nos últimos dias. Fazemos uma boa equipe, Reed. Talvez façamos, Walker, respondeu ela, permitindo-se retribuir seu sorriso. Quando Luke se afastou para verificar os esforços de limpeza, Hannah sentiu algo mudar dentro dela. O homem que havia organizado a resposta ao incêndio, que havia colocado a segurança de seus trabalhadores acima dos danos à propriedade, que a olhava com tanta apreciação genuína, esse era o Luke de quem ela havia começado a se importar. Rico ou não, aquela parte dele era real. No dia seguinte, enquanto Hannah ajudava a reconstruir as prateleiras na parte intacta do depósito, um carro elegante parou. A mulher loira, Melissa, a irmã de Luke, saiu, parecendo totalmente fora de lugar com suas roupas de grife e saltos altos. Você deve ser Hannah, disse ela, aproximando-se com um olhar curioso. Luke a mencionou. Hannah tirou o pó das mãos. Sim, eu sou Hannah Reed, Melissa Walker Thompson. Ela ofereceu uma mão bem cuidada. Eu estava esperando falar com você. Na verdade, precavida, mas educada,
Hannah concordou em fazer uma pequena pausa. Elas caminharam até um banco perto do jardim, longe o suficiente dos trabalhadores para ter privacidade. Meu irmão está bastante envolvido com você, disse Melissa sem rodeios. Nunca o vi assim por uma mulher. Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. Hannah Reed estacionou sua velha caminhonete na entrada de cascalho do Rancho Walker, segurando nervosamente o volante. Depois de 3 anos lutando para sobreviver em Chicago, o anúncio de emprego para cuidadora de cavalos pareceu um presente de Deus. O salário não era lá essas coisas, mas incluía uma pequena cabana na propriedade. Um upgrade e tanto em comparação ao apartamento caro com paredes finas e um proprietário que esqueceu de consertar o aquecedor. Ao sair da caminhonete, o ar fresco da manhã encheu seus pulmões. O rancho se estendia diante dela, ainda mais impressionante do que ela imaginava. Cercas bem cuidadas cercavam pastagens verdejantes onde os cavalos pastavam tranquilamente. O celeiro parecia recém-pintado, com equipamentos novinhos em folha e muito bem cuidados. Você deve ser a Hannah, disse uma voz grave atrás dela. Ela se virou e viu um homem alto, com camisa de flanela desbotada e jeans desgastados caminhando em sua direção. O rosto bronzeado pelo sol denunciava o trabalho ao ar livre, com linhas de expressão ao redor dos olhos que indicavam que ele sorria com frequência. Aqueles olhos, um castanho claro calorosos, a observavam com curiosidade amigável. Sim, eu sou Hannah Reed, disse ela, estendendo a mão. Estou aqui para a vaga de cuidadora de cavalos. Luke Walker, respondeu ele, sua mão grande envolvendo a dela em um aperto firme. Eu trabalho com os cavalos aqui. Vou te mostrar os arredores hoje. Hannah seguiu Luke até os estábulos, onde o doce cheiro de feno e o suave relinchar dos cavalos os receberam. Ela observou enquanto ele se movia com facilidade e confiança ao redor dos animais. Gentil, mas imponente. Você já trabalhou com cavalos antes? Perguntou Luke, acariciando o focinho de uma égua castanha. Meus avós tinham uma pequena fazenda, em Ohio, explicou Hannah. Nada de luxo, mas aprendi a montar quando tinha 6 anos. Depois que eles faleceram, a fazenda foi vendida e eu me mudei para Chicago. Essa é a primeira vez que estou perto de cavalos em anos, mas parece que estou voltando para casa. Luke sorriu e algo naquele sorriso fez o coração de Hannah disparar. Bem-vinda de volta para casa, então. Nas semanas seguintes, Hannah se adaptou à vida no Rancho Walker. Sua cabana era simples, mas aconchegante, com uma pequena varanda voltada para leste. Todas as manhãs, ela sentava com seu café e observava o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado antes de ir para os estábulos. O trabalho era árduo, mas gratificante. Durante o dia, ela alimentava, escovava e exercitava os cavalos ao lado de Luke. Ele era paciente, mostrando-lhe as rotinas e apresentando a personalidade única de cada cavalo. Essa é a estrela, disse ele uma tarde, levando-a até a baia de um garanhão preto. Ele é um pouco temperamental, mas uma vez que ele confia em você, ele é leal como poucos. Hannah se aproximou do cavalo cautelosamente, falando em tons suaves e calmantes. Para sua surpresa, Estrela esfregou a cabeça em sua mão. Nossa, disse Luke, os olhos arregalados. Ele não se aproxima da maioria das pessoas tão rápido. Talvez ele sinta que eu não sou como a maioria das pessoas. Respondeu Hannah com um pequeno sorriso. Luke olhou para ela por um longo momento. Não, você certamente não é. Os dias se transformaram em semanas. E Hannah se viu ansiosa pelos momentos que passava com Luke. Às vezes, eles cavalgavam juntos nas primeiras horas da manhã, galopando por campos abertos enquanto a névoa subia do chão. Outras vezes, trabalhavam, lado a lado, em um silêncio confortável, quebrado apenas por piadas ou comentários casuais. Uma noite, enquanto Hannah terminava suas tarefas, ela percebeu que Luke estava lutando com um poste de cerca teimoso. Sem dizer uma palavra, ela pegou um segundo martelo e se juntou a ele. Eles trabalharam juntos, combinando o ritmo um do outro até que o poste estivesse firmemente no lugar. Obrigado, disse Luke, enxugando o suor da testa. Poucas pessoas fariam isso sem serem solicitadas.
Hannah deu de ombros. Foi assim que eu fui criada. Você vê alguém que precisa de ajuda, você ajuda. Seus avós a ensinaram bem, disse Luke. Ele hesitou, então acrescentou. Você gostaria de jantar comigo esta noite? Nada de sofisticado, apenas uma refeição de agradecimento. Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. Eu adoraria. A cabana de Luke era maior que a dela, mas tão aconchegante quanto. Livros enchiam as prateleiras e um violão bem usado estava no canto. A refeição era simples, bifes grelhados, batatas assadas e uma salada, mas deliciosa. Eles conversaram, com facilidade, compartilhando histórias de seus passados. Então, do que a trouxe para o Rancho Walker? Perguntou Hannah enquanto sentavam, na varanda dele depois, observando as estrelas surgirem. Você sempre trabalhou aqui? Uma sombra cruzou o rosto de Luke. Eu estive aqui a minha vida toda, na verdade. Essa terra está no meu sangue. Você deve amá-la muito, observou Hannah. Eu amo, disse ele baixinho. E você, sente falta da cidade? Hannah pensou por um momento. Às vezes eu sinto falta das comodidades, mas não do barulho ou das multidões. Eu me sinto mais eu mesma aqui do que jamais me senti lá. Luke sorriu, e ao luar, Hannah achou que ele nunca havia parecido tão bonito. Estou feliz que você tenha encontrado seu caminho até aqui, Hannah Reed. À medida que o verão dava lugar ao outono, Hannah e Luke se aproximavam. Eles começaram a jantar juntos várias vezes por semana, às vezes em sua cabana, às vezes na dele. Nos fins de semana, Luke mostrava a ela diferentes partes da vasta propriedade. Uma lagoa escondida perfeita para nadar, um antigo pomar de maçãs onde eles colhiam frutas para tortas, um topo de colina com uma vista que se estendia por quilômetros. Hannah percebeu coisas sobre o rancho que não batiam. Os equipamentos eram novos demais, caros demais para o que ela havia assumido ser uma modesta operação familiar. Às vezes, Luke atendia chamadas telefônicas que pareciam ser sobre assuntos comerciais muito além do que um peão de rancho lidaria. E, ocasionalmente, homens de terno chegavam para reuniões na casa principal, um prédio que Hannah havia sido informada que era usado para a administração do rancho. Ainda assim, ela deixou essas perguntas de lado, concentrando-se na alegria que encontrava em seu trabalho e na companhia de Luke. Uma noite fria de outubro, Hannah estava escovando estrela, quando ouviu vozes animadas do celeiro principal. Curiosa, ela levou o cavalo de volta para sua baia e foi investigar. Um grupo de trabalhadores estava reunido em torno de um quadro de avisos onde um artigo de jornal havia sido afixado. Hannah captou trechos de conversa. Lista da Forbes novamente. E patrimônio líquido aumentou. O que está acontecendo? Perguntou ela a Tim, um dos peões mais velhos. Tim pareceu surpreso. Você não viu o artigo? Luke entrou novamente na lista da Forbes dos mais ricos com menos de 40 anos este ano. Patrimônio líquido, estimado de uns 220 milhões de dólares agora, acima do ano passado. Hannah sentiu o estômago cair. Luke? Nosso Luke? Tim riu. Rancho Walker, não. É apenas um nome, Hannah. Os Walkers possuem essa terra há 4 gerações. Luke herdou tudo quando seus pais morreram há 10 anos. Ele transformou-o em um dos negócios agrícolas mais bem-sucedidos do estado. A mente de Hannah girou enquanto ela voltava para sua cabana. Luke não era apenas mais um peão. Ele era seu chefe, o dono de tudo ao seu redor. Por que ele não havia lhe contado? Todas aquelas noites compartilhando refeições e histórias, todos aqueles momentos em que ela pensou que estavam se conectando como iguais, tudo havia sido uma espécie de jogo para ele? Ela ainda estava sentada em sua varanda, tentando processar essa revelação, quando ouviu passos se aproximando. Luke apareceu, segurando uma garrafa de vinho e usando um sorriso infantil que vacilou ao ver sua expressão. Hannah, o que há de errado? Ela se levantou, cruzando os braços. Você alguma vez ia me dizer quem você realmente é? O rosto de Luke caiu. Você descobriu. Não por você, disse Hannah, sua voz apertada pela dor. Por que você mentiu para mim? Todo esse tempo.
me deixando pensar que você era apenas mais um trabalhador aqui quando você é dono do lugar inteiro. Eu nunca realmente menti, disse Luke, colocando a garrafa de vinho. Eu apenas não corrigi sua suposição. É a mesma coisa. Hannah sentiu lágrimas ameaçando, mas piscou-as. Por que, Luke? Foi engraçado para você, me vendo trabalhar até os ossos enquanto você vale milhões. Não, Deus não, Hannah. Luke deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não foi assim. Então, como foi? Me ajude a entender, porque agora eu sinto que toda a nossa amizade foi construída em uma mentira. Luke passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Quando você chegou, eu ia te contar. Mas então, você me tratou como uma pessoa normal. Você tem ideia de como isso é raro na minha vida? As pessoas ou querem algo de mim, ou ficam intimidadas pelo dinheiro. Com você, foi apenas real. Real? Hannah riu amargamente. Não há nada de real em esconder uma parte tão grande de sua vida. O homem que você conheceu é o verdadeiro eu, Hannah. Não a conta bancária, não o império comercial. Apenas eu. Luke, que ama cavalos, tocar violão e assistir ao nascer do sol com você. Hannah sentiu sua resolução, enfraquecendo, mas se fortaleceu. Eu preciso de algum tempo para pensar, Luke. Isso é muito para processar. Luke parecia querer discutir, mas assentiu. Eu entendo. Apenas, por favor, não tome nenhuma decisão esta noite. Me dê uma chance de explicar tudo direito. Ele hesitou, então acrescentou. Eu estava trazendo o vinho porque queria comemorar com você. A expansão da pastagem norte foi aprovada hoje, aquela que você ajudou a projetar. Eu valorizo sua contribuição, Hannah. Sempre valorizei. Depois que Luke foi embora, Hannah ficou sozinha por horas, reproduzindo todas as interações que eles tiveram sob essa nova luz. Ela pensou em sua gentileza, sua disposição de trabalhar ao lado de todos os outros, apesar de não precisar, a maneira como ele tratava todas as pessoas no rancho com respeito. Aquele era o verdadeiro Luke? Ou havia mais algo que ela não sabia? Quando a lua subiu mais alto no céu, Hannah tomou uma decisão. Ela o ouviria, mas precisava proteger seu coração. Porque em algum momento, sem ela perceber, ela começara a se apaixonar por Luke Walker, um homem que acabou ela mal conhecia. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, combinando com o humor de Hannah. Ela fez suas tarefas mecanicamente, evitando as áreas principais onde poderia encontrar Luke. Mas quando terminou de alimentar os cavalos no estábulo sul, ela ouviu o som inconfundível de um carro caro parando do lado de fora. A curiosidade a dominou. Hannah espiou para ver um Mercedes preto elegante estacionado na frente da casa principal. Uma mulher saiu, alta, loira e vestida com roupas que provavelmente custavam mais do que Hannah ganhava em um mês. Ela observou enquanto a mulher se aproximava da casa com a confiança de alguém que pertencia ali. Um momento depois, Luke surgiu na varanda. A mulher jogou os braços ao redor dele em um abraço familiar e Hannah sentiu seu coração afundar. Claro, alguém como Luke Walker teria uma namorada glamourosa de seu próprio mundo. A mulher provavelmente era apenas mais um segredo que ele não havia se dado ao trabalho de compartilhar. Virando-se para longe da cena, Hannah tomou uma decisão. Ela ouviria Luke como havia prometido, mas precisava lembrar a realidade de suas situações. Ele era Luke Walker, dono de um rancho milionário com uma vida que ela não conhecia. E ela era apenas Hannah Reed, uma cuidadora de cavalos que tolamente começara a sonhar com algo que nunca poderia ser. O que ela não viu enquanto se afastava foi Luke gentilmente se desvencilhando do abraço da mulher, seus olhos procurando pela propriedade por um vislumbre da única pessoa que ele realmente queria ver. Hannah evitou Luke nos 2 dias seguintes, trocando seu horário para trabalhar quando soube que ele estaria ocupado em outro lugar. A dor de sua decepção ainda a machucava, piorada pela imagem daquela bela mulher loira em seus braços. Na terceira manhã, ela se surpreendeu ao encontrar um bilhete deslizando sob a porta de sua cabana. Hannah, por favor, me encontre no celeiro. Leste ao meio-dia. Devo a você toda a verdade. Luke ela hesitou em ignorá-lo, mas a curiosidade e algo mais profundo
algo que ela não estava pronta para nomear, a fizeram dobrar o bilhete e colocá-lo no bolso. Às 12 em ponto, Hannah se aproximou do celeiro leste. Ele raramente era usado nessa época do ano, o que significava que eles teriam privacidade. Ela encontrou Luke esperando perto da entrada, com as mãos nos bolsos, parecendo mais nervoso do que ela jamais o vira. "Você veio", disse ele, alívio evidente em sua voz. "Eu disse que te ouviria", respondeu Hannah, mantendo o tom neutro. "Então, fale." Luke fez um gesto em direção às portas do celeiro. "Quero te mostrar algo primeiro." Lá dentro, Hannah se surpreendeu ao encontrar o espaço transformado. Os equipamentos agrícolas usuais haviam sido retirados e no centro havia uma velha mesa de madeira posta com um almoço simples. Luzes de fada pendiam das vigas, dando ao celeiro um brilho suave. "O que é isso?" perguntou ela. "Território neutro", disse Luke. "Não sua cabana, nem a minha. Apenas um lugar onde podemos conversar honestamente." Hannah hesitou. Então, se sentou. Luke ocupou o lugar em frente a ela, sem tocar na comida. "Primeiro, sobre o outro dia", começou ele. "A mulher que você viu era Melissa, minha irmã." Hannah sentiu suas bochechas corarem de constrangimento. "Sua irmã?" "Meia-irmã, tecnicamente. Temos mães diferentes. Ela mora em Nova York e visita algumas vezes por ano, geralmente quando quer algo." Luke passou a mão pelo cabelo. "Ela é o oposto de mim. Adora os holofotes, a vida social, todas as coisas que vêm com o nome Walker." "E você não?" perguntou Hannah com ceticismo. "Não, eu não, nunca tive." Os olhos de Luke encontraram os dela. "Meu pai era um homem de negócios primeiro, um fazendeiro em segundo lugar. Ele expandiu a Walker Holdings para tecnologia agrícola, imóveis e até mesmo uma cadeia de mercados orgânicos. Quando meus pais morreram em um acidente de avião, eu herdei tudo." "Com que idade?" 23. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. A expressão de Luke escureceu. De repente, todos queriam algo de mim. Sócios, chamados amigos, mulheres que eu nunca conheci alegando que me amavam. Ele riu amargamente. "Sabe o que eu descobri? O dinheiro não apenas muda você, ele muda como todos o veem." Hannah sentiu sua raiva amolecendo apesar de si mesma. "Então você esconde quem você é?" "Não exatamente. Todos que trabalham aqui sabem que eu sou o dono. Eu só não divulgo isso. Eu trabalho ao lado dos meus funcionários porque amo essa terra, esses animais. Não é uma atuação, Hannah. Mas você deliberadamente me deixou acreditar que era apenas mais um peão." Hannah apontou. Luke assentiu. "Naquele primeiro dia, quando você assumiu que eu era um trabalhador aqui, eu planejava te corrigir. Mas então você falou sobre a fazenda de seus avós com tanta sinceridade. E você me olhou. A mim, não a minha carteira. E eu simplesmente não consegui." Ele estendeu a mão pela mesa, quase sem tocar na dela. "Quanto mais eu te conhecia, mais difícil ficava te dizer. Eu estava com medo de você mudar em relação a mim, que eu perderia a única pessoa que me via como eu realmente sou." Hannah queria acreditar nele, mas a dúvida ainda persistia. E todas aquelas reuniões de negócios na casa principal? Os homens de terno? Administrar a Walker Holdings exige reuniões, sim, mas eu reduzi o lado comercial o máximo possível. Minha paixão é esse rancho, a terra, os animais. Seus olhos amoleceram. E ultimamente as pessoas. Hannah desviou o olhar com medo do que ele pudesse ver em sua expressão. "Eu ainda não entendo por que você acha que eu te trataria de forma diferente." "Porque todo mundo faz, Hannah. Todo mundo." A dor em sua voz era inconfundível. "Você sabe quantas pessoas fingiram se importar comigo apenas para se aproximar do meu dinheiro? Quantas mulheres afirmaram amar o verdadeiro eu enquanto olhavam para o estilo de vida?" Hannah pensou sobre isso. Ela havia visto o suficiente em Chicago para saber que as pessoas podiam ser oportunistas. Ainda assim, a decepção doeu. "Eu preciso que você entenda algo", disse ela finalmente. "Eu cresci com avós que quase não tinham nada, mas deram tudo. Eles me ensinaram que o caráter de uma pessoa importa mais do que suas posses. Eu nunca teria te julgado por ter dinheiro, Luke, mas eu te julgo por não confiar em mim com a verdade." Luke fez uma careta.
Você está certa. Me desculpe, Hannah. Sinceramente desculpe. Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão entre eles densa com sentimentos não ditos. Tenho uma pergunta, disse Hannah finalmente. Por que você me contratou? Foi porque você gostou de mim? Luke negou com a cabeça. Tim te contratou. Ele cuida da equipe dos estábulos. Eu não te conheci até seu primeiro dia. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas estou feliz que ele tenha feito isso. Hannah assentiu, processando isso. Pelo menos ela não havia conseguido o emprego por algum favoritismo oculto. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Luke, sua voz incerta. Hannah respirou fundo. Eu preciso de tempo, Luke. Isso é muito para absorver. Não estou dizendo que não consigo te perdoar, mas preciso saber que posso confiar em você daqui para frente. Eu entendo, disse ele, a decepção clara em seus olhos. Sem mais segredos. De agora em diante você terá tudo de mim. O bom, o ruim e o infelizmente rico. Apesar de si mesma, Hannah sorriu. Eu deveria voltar ao trabalho. Claro. Luke se levantou. Para seu conhecimento, esses últimos meses com você foram os mais felizes que tive em anos. Hannah sentiu seu coração vibrar, mas manteve sua expressão neutra enquanto saía do celeiro. Ela tinha muito para pensar. A semana seguinte foi agitada enquanto o rancho se preparava para o Festival Anual de Outono, um evento que Hannah agora entendia ser muito mais do que uma simples reunião. De acordo com Tim, centenas de pessoas dos condados vizinhos compareceram, com os lucros beneficiando programas locais de educação agrícola. Hannah se jogou nos preparativos, ajudando a decorar os terrenos principais e preparar os cavalos para as cavalgadas de exibição. Ela via Luke ocasionalmente, sempre à distância. Ele respeitou seu pedido de espaço, embora às vezes ela o pegasse observando-a com desejo em seus olhos. 3 dias antes do festival, um desastre aconteceu. Hannah estava no estábulo principal quando ouviu gritos de fora. Ela correu para encontrar o caos. Um pequeno incêndio havia começado no depósito e estava se espalhando rapidamente em direção ao celeiro de feno. Sem pensar, Hannah pegou uma mangueira próxima e correu em direção às chamas. Os trabalhadores formaram uma corrente de baldes enquanto Luke dirigia as operações, sua voz calma apesar do perigo. Por mais de 1 hora, eles lutaram contra o incêndio até que finalmente o corpo de bombeiros local chegou e extinguiu as chamas restantes. Exausta e coberta de fuligem, Hannah se encostou em um poste de cerca, recuperando o fôlego. Luke se aproximou, seu rosto raiado de cinzas. Você está bem? Perguntou ele, preocupação genuína em sua voz. Hannah assentiu. Apenas cansada. Quão ruim está o dano? Perdemos o depósito e alguns equipamentos, mas todos estão a salvo. Isso é o que importa. Ele hesitou. Você foi incrível, Hannah. Correndo para o fogo daquele jeito, você ajudou a salvar o celeiro de feno. Qualquer um teria feito o mesmo, disse ela. Não, disse Luke com firmeza. Nem todos correm para o perigo para ajudar os outros. Você fez isso sem hesitação. Seus olhos se encontraram, e por um momento a tensão entre eles se dissolveu. Eles eram apenas 2 pessoas que haviam enfrentado o perigo juntas e superado. Obrigada, disse Hannah suavemente. Luke sorriu. Aquele sorriso caloroso e genuíno que ela havia sentido falta nos últimos dias. Fazemos uma boa equipe, Reed. Talvez façamos, Walker, respondeu ela, permitindo-se retribuir seu sorriso. Quando Luke se afastou para verificar os esforços de limpeza, Hannah sentiu algo mudar dentro dela. O homem que havia organizado a resposta ao incêndio, que havia colocado a segurança de seus trabalhadores acima dos danos à propriedade, que a olhava com tanta apreciação genuína, esse era o Luke de quem ela havia começado a se importar. Rico ou não, aquela parte dele era real. No dia seguinte, enquanto Hannah ajudava a reconstruir as prateleiras na parte intacta do depósito, um carro elegante parou. A mulher loira, Melissa, a irmã de Luke, saiu, parecendo totalmente fora de lugar com suas roupas de grife e saltos altos. Você deve ser Hannah, disse ela, aproximando-se com um olhar curioso. Luke a mencionou. Hannah tirou o pó das mãos. Sim, eu sou Hannah Reed.
Melissa Walker Thompson. Ela ofereceu uma mão bem cuidada. Eu estava esperando falar com você, na verdade. Precavida, mas educada, Hannah concordou em fazer uma pequena pausa. Elas caminharam até um banco perto do jardim, longe o suficiente dos trabalhadores para ter privacidade. Meu irmão está bastante envolvido com você, disse Melissa sem rodeios. Nunca o vi assim por uma mulher. Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. Luke and I are just friends. Melissa arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Por favor, conheço meu irmão a vida toda. Ele fica radiante quando fala de você. Se você está aqui para me afastar dele... Hannah começou. Pelo contrário, Melissa interrompeu. Vim me desculpar pelo meu comportamento outro dia. Luke me contou sobre o mal-entendido. Posso ser um pouco dramática nas minhas saudações. Hannah não sabia o que dizer a isso. Olha, Melissa continuou, meu irmão já namorou socialites, filhas de sócios, até uma atriz. Nenhuma delas viu além da fortuna, Walker. Ela estudou Hannah. Mas você é diferente, não é? Você está brava por ele ter escondido sua riqueza, não animada por ela. Estou brava porque ele não foi honesto comigo, Hannah esclareceu. Que prova meu ponto, disse Melissa com um sorriso satisfeito. Você se importa com ele, com o verdadeiro ele. Hannah suspirou. É complicado. A vida geralmente é. Melissa se levantou, tirando poeira invisível de sua saia. Só para você saber, eu aprovo. Luke precisa de alguém que valorize o que é realmente importante. Agora preciso encontrar meu irmão. Temos um baile de caridade para discutir. Enquanto Melissa se afastava com seus saltos caros, Hannah ficou pensando. A conversa não havia corrido como esperado. Se a irmã de Luke, que claramente se beneficiava da riqueza Walker, a aprovava, talvez ela estivesse julgando mal a situação. O dia do festival de outono chegou e Hannah estava ocupada desde o amanhecer, ajudando nos preparativos de última hora. Ao meio-dia, os terrenos do rancho estavam cheios de visitantes curtindo passeios de charrete, mini fazendas e barracas de comida. Hannah cuidou dos passeios de pônei para crianças a maior parte da tarde. Ela estava tão focada em sua tarefa que não percebeu Luke se aproximando até que ele estava ao seu lado. Você é uma fera com as crianças, disse ele, ajudando uma garotinha a descer do pônei. Eu sempre amei trabalhar com crianças, respondeu Hannah. Meu sonho era dirigir programas de ecoterapia um dia. Luke a olhou com interesse. Você nunca mencionou isso antes. Tem muita coisa que não compartilhamos um com o outro, disse. Hannah, mas seu tom era gentil, não acusatório. Luke assentiu pensativamente. Você gostaria de dar uma volta comigo? Tem algo que quero te mostrar. Curiosa, Hannah pediu a outra funcionária para cobri-la e seguiu Luke para longe da multidão do festival. Eles caminharam em direção a uma parte da propriedade que ela não havia visitado antes, parando finalmente em um belo prado com vista para um pequeno lago. O que é esse lugar? Perguntou Hannah. Meu lugar favorito em todo o rancho, disse Luke. Eu venho aqui para pensar, para me reconectar com o motivo de amar essa terra. Hannah absorveu a cena pacífica. É lindo. Eu estava pensando sobre o que você disse, sobre programas de ecoterapia. Luke se virou para ela, sua expressão séria. A Fundação Walker financia várias iniciativas comunitárias. Estamos procurando um novo projeto focado em crianças. Hannah sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que temos recursos para criar algo significativo aqui. Um programa que poderia ajudar crianças que precisam. Ele deu um passo mais perto. E estou dizendo que preciso de alguém que entenda cavalos e pessoas para liderá-lo. Alguém com compaixão e habilidade. Luke, não é sobre nós, Hannah, disse ele rapidamente. Mesmo que você nunca me perdoe, essa é uma boa ideia. A ideia certa. Hannah o encarou de repente percebendo o que havia perdido. Esse homem, rico ou não, tinha um coração genuinamente bom. Ele queria usar seus recursos para ajudar os outros, e ele reconheceu suas habilidades de um jeito que ninguém jamais havia feito. Preciso saber, disse ela suavemente. Essa oportunidade é porque você tem sentimentos por mim ou porque você realmente acredita que sou qualificada?
Luke encontrou seu olhar firmemente. Ambos. Não vou mentir para você de novo, Hannah. Sim, tenho sentimentos por você, fortes. Mas eu nunca lhe ofereceria esse cargo se não acreditasse completamente que você é a pessoa certa para ele. Hannah respirou fundo. Preciso pensar sobre isso. Claro, Luke assentiu. Tome todo o tempo que precisar. Enquanto eles voltavam para o festival, suas mãos se tocaram acidentalmente. Hannah não se afastou, e depois de um momento, Luke gentilmente pegou sua mão na dele. Eles não falaram, mas algo havia mudado entre eles. Uma nova compreensão, uma possibilidade que nenhum deles ousara esperar. De volta ao festival, Luke foi chamado para se dirigir à multidão reunida. Hannah observou de longe enquanto ele pegava o microfone, agradecendo a todos por comparecerem e anunciando o total arrecadado do dia. Mais de $50 mil para bolsas de estudos de educação agrícola. Vendo-o nesse papel, confiante, generoso, usando sua posição para ajudar os outros, Hannah percebeu algo importante. O homem de quem ela começara a se importar não era apenas o Luke que trabalhava ao seu lado nos estábulos. Ele também era esse Luke, aquele que usava seus recursos responsavelmente, que se importava com sua comunidade, que queria fazer a diferença. À medida que o festival terminava e o pôr do sol pintava o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, Hannah tomou uma decisão. Ela aceitaria a oferta de Luke para desenvolver o programa de ecoterapia, não por causa de seus sentimentos por ele, mas porque era uma oportunidade de realizar um sonho que ela achava impossível. E quanto àqueles sentimentos, talvez fosse hora de dar a Luke Walker, o verdadeiro Luke, com todas as suas complexidades e sim sua riqueza, uma chance de provar que o que eles haviam começado a construir juntos era genuíno. O que Hannah não sabia era que Luke tinha mais um segredo, um que testaria seu novo e frágil começo de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. 2 semanas depois do festival de outono, Hannah estava sentada no escritório de Luke, na casa principal, cercada por planos para o programa de ecoterapia. O que havia começado como uma ideia simples havia rapidamente evoluído para um projeto completo, com Hannah em seu centro. Se reformarmos o estábulo sul, Luke estava dizendo, apontando para uma planta espalhada em sua mesa, podemos criar um espaço especificamente projetado para crianças com necessidades especiais. Corredores mais largos, equipamentos de montagem especializados, uma sala de aula com controle de temperatura. Hannah olhou para os planos com crescente entusiasmo. Isso é mais do que eu jamais imaginei possível. É demais? Perguntou Luke, preocupação em seus olhos. Não quero te sobrecarregar. Não é demais, ela o assegurou. É perfeito. Eu simplesmente não consigo acreditar em como tudo está acontecendo rápido. Luke sorriu. Quando vejo uma boa oportunidade, eu me movo rápido. É o empresário em mim. Seus olhos se encontraram, e Hannah sentiu a agora familiar sensação de borboletas no estômago. Nas últimas semanas, enquanto trabalhavam juntos nos planos do programa, eles haviam se aproximado novamente. A dor de sua decepção havia diminuído, substituída por uma compreensão mais profunda de quem Luke realmente era. Um homem complexo com responsabilidades que ele não havia pedido, mas que administrava com graça. Falando em se mover rápido, disse Luke, quebrando o contato visual. O conselho da Fundação Walker quer te conhecer na próxima semana. Eles estão animados com o programa. Hannah sentiu um lampejo de ansiedade. O conselho? Quem faz parte dele? Principalmente família. Melissa, meu tio Robert, um casal de primos. E nosso advogado de família, James Harrington. Luke estendeu a mão pela mesa e apertou a dela. Não se preocupe. Eles vão adorar você. Hannah não estava tão certa. Conhecer a família de Luke parecia um passo significativo. Um que reconhecia que seu relacionamento estava se tornando algo mais que profissional. Eles vão me levar a sério? Ela perguntou. Não sou exatamente do seu mundo. É exatamente por isso que eles vão te respeitar, Luke a assegurou. Você entende de cavalos e entende de pessoas. É isso que esse programa precisa, não outro executivo de negócios. Hannah assentiu, tentando acreditar nele. Quando é a reunião?
Quinta-feira que vem, jantar na casa principal. Luke hesitou. Na verdade, eu estava esperando que você pudesse considerar ficar aqui por alguns dias na próxima semana. Alguns membros do conselho virão de fora da cidade e seria mais fácil coordenar se você estivesse por perto. Ficar aqui na casa principal? Hannah tentou evitar que a apreensão aparecesse em sua voz. Temos muitos quartos de hóspedes, disse Luke rapidamente. É uma casa grande. Hannah concordou, embora a ideia de ficar na mansão a deixasse nervosa. Sua pequena cabana havia se tornado seu lar, sua simplicidade um conforto. A casa principal, com sua imponente fachada de pedra e jardins bem cuidados, permanecia território estrangeiro. Mais tarde naquele dia, enquanto Hannah exercitava a estrela, na pista de treinamento, ela notou um SUV preto parando na casa principal. Um homem alto e distinto, de terno caro, saiu carregando uma maleta de couro. Ele ficou parado por um momento, observando a propriedade com uma expressão que Hannah não conseguia decifrar. Ela estava tão distraída observando-o que não percebeu a estrela se desviar até ser tarde demais. Hannah perdeu o equilíbrio e caiu, batendo forte de lado. O impacto a deixou sem ar, e ela ficou imóvel por um momento, recompondo-se. "Você está bem?" Uma voz preocupada chamou. O homem do SUV estava correndo em direção à pista. "Estou bem", disse Hannah, levantando-se e tirando a sujeira de suas roupas, apenas sem cuidado. O homem entrou na pista cautelosamente, observando a estrela com respeito. "Esse é um animal vigoroso. Você deve ser habilidosa para lidar com ele." "Normalmente sou", admitiu Hannah. "Fiquei distraída", o homem sorriu. Era um sorriso forçado que não chegava aos olhos. "James Harrington." Ele se apresentou, estendendo a mão. "Sou o advogado da família Walker." "Hannah Reed", ela respondeu, apertando sua mão. "Eu trabalho com os cavalos." Algo brilhou nos olhos de Harrington. Reconhecimento seguido por um olhar avaliador que deixou Hannah desconfortável. "Ah, senhorita Reed, já ouvi falar de você." Seu tom era suave, profissional. "Luke mencionou que você está desenvolvendo um novo programa para a fundação. Ecoterapia para crianças com necessidades especiais." Hannah confirmou. "Uma causa digna." Harrington assentiu. "Luke sempre teve uma veia compassiva. É admirável, embora ocasionalmente impraticável de uma perspectiva comercial." Hannah se irritou com o tom dele. "Não vejo nada de impraticável em ajudar crianças." "Claro que não", disse Harrington suavemente. "Eu simplesmente quis dizer que Luke às vezes se guia pelo coração e não pela razão. É algo com que seu pai se preocupava." Antes que Hannah pudesse responder, Luke apareceu, caminhando rapidamente, em direção a eles. "James, não esperava você antes de amanhã. Terminei em Denver mais cedo e pensei que poderíamos começar os contratos." Harrington se voltou para Luke com uma reverência deferente. "Vejo que você tem feito mudanças sem me consultar novamente." A expressão de Luke permaneceu agradável, mas Hannah notou tensão em sua mandíbula. "Hannah, você poderia nos dar licença? James e eu temos alguns assuntos para discutir." Hannah assentiu, levando a estrela de volta aos estábulos. Enquanto ela se afastava, ouviu Harrington dizer: "Luke, precisamos conversar sobre esse novo projeto." O conselho tem preocupações." O resto se perdeu enquanto eles se moviam em direção à casa, mas Hannah sentiu-se inquieta. Claramente, nem todos estavam tão entusiasmados com o programa de ecoterapia quanto Luke havia sugerido. Naquela noite, Hannah foi surpreendida por uma batida na porta de sua cabana. Ela abriu para encontrar Melissa, parecendo elegante mesmo, em roupas casuais. "Desculpe por aparecer sem avisar", disse Melissa. "Desci cedo para a reunião do conselho. Se importa se eu entrar?" Hannah hesitou. Depois recuou para permitir que a irmã de Luke entrasse. Melissa olhou ao redor da pequena cabana com curiosidade, não com julgamento. "Encantador", disse ela. "Me lembra do acampamento de verão que eu odiava quando criança." Hannah riu apesar de si mesma. "Posso te oferecer alguma coisa para beber?" "Tenho Hannah Reed." Estacionou sua velha caminhonete na entrada de cascalho do Rancho Walker, segurando nervosamente o volante. Após 3 anos lutando para sobreviver em Chicago,
o anúncio de emprego para cuidadora de cavalos pareceu um presente de Deus. O salário não era lá essas coisas, mas incluía uma pequena cabana na propriedade. Uma baita atualização em comparação ao apartamento caro com paredes finas e um proprietário que esqueceu de consertar o aquecedor. Ao sair da caminhonete, o ar fresco da manhã encheu seus pulmões. O rancho se estendia diante dela, ainda mais impressionante do que imaginava. Cercas bem cuidadas cercavam pastagens verdejantes, onde os cavalos pastavam tranquilamente. O celeiro parecia recém-pintado, com equipamentos novinhos em folha e muito bem cuidados. "Você deve ser a Hannah", disse uma voz grave atrás dela. Ela se virou e viu um homem alto, com camisa de flanela desbotada e jeans desgastados, caminhando em sua direção. O rosto bronzeado pelo sol denunciava o trabalho ao ar livre, com linhas de expressão ao redor dos olhos que indicavam que ele sorria com frequência. Aqueles olhos, um castanho claro calorosos, a observavam com curiosidade amigável. "Sim, eu sou Hannah Reed", disse ela, estendendo a mão. "Estou aqui para a vaga de cuidadora de cavalos." "Luke Walker", respondeu ele, sua mão grande envolvendo a dela em um aperto firme. "Eu trabalho com os cavalos aqui. Vou te mostrar os arredores hoje." Hannah seguiu Luke até os estábulos, onde o doce cheiro de feno e o suave relinchar dos cavalos os receberam. Ela observou enquanto ele se movia com facilidade e confiança ao redor dos animais, gentil, mas imponente. "Você já trabalhou com cavalos antes?" perguntou Luke, acariciando o focinho de uma égua castanha. "Meus avós tinham uma pequena fazenda no Ohio", explicou Hannah. "Nada de luxo, mas aprendi a montar quando tinha 6 anos. Depois que eles faleceram, a fazenda foi vendida e eu me mudei para Chicago. Essa é a primeira vez que estou perto de cavalos em anos, mas parece que estou voltando para casa." Luke sorriu, e algo naquele sorriso fez o coração de Hannah disparar. Bem-vinda de volta. Para casa, então." Nas semanas seguintes, Hannah se adaptou à vida no Rancho Walker. Sua cabana era simples, mas aconchegante, com uma pequena varanda voltada para leste. Todas as manhãs, ela sentava com seu café e observava o nascer do sol, pintar o céu em tons de rosa e dourado, antes de ir para os estábulos. O trabalho era árduo, mas gratificante. Durante o dia, ela alimentava, escovava e exercitava os cavalos ao lado de Luke. Ele era paciente, mostrando-lhe as rotinas e apresentando a personalidade única de cada cavalo. "Essa é a Estrela", disse ele uma tarde, levando-a até a baia de um garanhão preto. "Ele é um pouco temperamental, mas uma vez que ele confia em você, ele é leal como poucos." Hannah se aproximou do cavalo cautelosamente, falando em tons suaves e calmantes. Para sua surpresa, Estrela esfregou a cabeça em sua mão. "Nossa", disse Luke, os olhos arregalados. "Ele não se aproxima da maioria das pessoas tão rápido. Talvez ele sinta que eu não sou como a maioria das pessoas", respondeu Hannah com um pequeno sorriso. Luke olhou para ela por um longo momento. "Não, você certamente não é." Os dias se transformaram em semanas, e Hannah se viu ansiosa pelos momentos que passava com Luke. Às vezes, eles cavalgavam juntos nas primeiras horas da manhã, galopando por campos abertos enquanto a névoa subia do chão. Outras vezes, trabalhavam lado a lado em um silêncio confortável, quebrado apenas por piadas ou comentários casuais. Uma noite, enquanto Hannah terminava suas tarefas, ela percebeu que Luke estava lutando com um poste de cerca teimoso. Sem dizer uma palavra, ela pegou um segundo martelo e se juntou a ele. Eles trabalharam juntos, combinando o ritmo um do outro, até que o poste estivesse firmemente no lugar. "Obrigado", disse Luke, enxugando o suor da testa. Poucas pessoas fariam isso sem serem solicitadas. Hannah deu de ombros. "Foi assim que eu fui criada. Você vê alguém que precisa de ajuda, você ajuda. Seus avós a ensinaram bem", disse Luke. Ele hesitou, então acrescentou: "Você gostaria de jantar comigo esta noite?" Nada de sofisticado, apenas uma refeição de agradecimento. Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. "Eu adoraria." A cabana de Luke era maior que a dela, mas tão aconchegante quanto. Livros enchiam as prateleiras,
e um violão bem usado estava no canto. A refeição era simples: bifes grelhados, batatas assadas e uma salada, mas deliciosa. Eles conversaram, com facilidade, compartilhando histórias de seus passados. Então, o que a trouxe para o Rancho Walker? Se perguntou Hannah enquanto sentavam na varanda dele depois, observando as estrelas surgirem. Você sempre trabalhou aqui? Uma sombra cruzou o rosto de Luke. Eu estive aqui a minha vida toda, na verdade. Essa terra está no meu sangue. Você deve amá-la muito, observou Hannah. Eu amo, disse ele baixinho. E você, sente falta da cidade? Hannah pensou por um momento. Às vezes eu sinto falta das comodidades, mas não do barulho ou das multidões. Eu me sinto mais eu mesma aqui do que jamais me senti lá. Luke sorriu, e ao luar, Hannah achou que ele nunca havia parecido tão bonito. Estou feliz que você tenha encontrado seu caminho até aqui, Hannah Reed. À medida que o verão dava lugar ao outono, Hannah e Luke se aproximavam. Eles começaram a jantar juntos várias vezes por semana, às vezes em sua cabana, às vezes na dele. Nos fins de semana, Luke mostrava a ela diferentes partes da vasta propriedade. Uma lagoa escondida perfeita para nadar, um antigo pomar, de maçãs onde eles colhiam frutas para tortas, um topo de colina com uma vista, que se estendia por quilômetros. Hannah percebeu coisas sobre o rancho que não batiam. Os equipamentos eram novos demais, caros demais para o que ela havia assumido ser uma modesta operação familiar. Às vezes, Luke atendia chamadas telefônicas que pareciam ser sobre assuntos comerciais muito além do que um peão de rancho lidaria. E ocasionalmente homens de terno chegavam para reuniões na casa principal, um prédio que Hannah havia sido informada que era usado para a administração do rancho. Ainda assim, ela deixou essas perguntas de lado, concentrando-se na alegria que encontrava em seu trabalho e na companhia de Luke. Uma noite fria de outubro, Hannah estava escovando estrela quando ouviu vozes animadas do celeiro principal. Curiosa, ela levou o cavalo de volta para sua baia e foi investigar. Um grupo de trabalhadores estava reunido em torno de um quadro de avisos, onde um artigo de jornal havia sido afixado. Hannah captou trechos de conversa, lista da Forbes novamente, e patrimônio líquido aumentou. O que está acontecendo? Perguntou ela a Tim, um dos peões mais velhos. Tim pareceu surpreso. Você não viu o artigo? Luke entrou novamente na lista da Forbes dos mais ricos, com menos de 40 anos este ano. Patrimônio líquido estimado de $220 milhões agora, acima do ano passado. Hannah sentiu o estômago cair. Luke? Nosso Luke? Tim riu. Rancho Walker, não. É apenas um nome, Hannah. Os Walkers possuem essa terra há 4 gerações. Luke herdou tudo quando seus pais morreram há 10 anos. Ele transformou-o em um dos negócios agrícolas mais bem-sucedidos do estado. A mente de Hannah girou enquanto ela voltava para sua cabana. Luke não era apenas mais um peão. Ele era seu chefe, o dono de tudo ao seu redor. Por que ele não havia lhe contado? Todas aquelas noites compartilhando refeições e histórias, todos aqueles momentos em que ela pensou que estavam se conectando como iguais, tudo havia sido uma espécie de jogo para ele? Ela ainda estava sentada em sua varanda, tentando processar essa revelação, quando ouviu passos se aproximando. Luke apareceu, segurando uma garrafa de vinho e usando um sorriso infantil que vacilou ao ver sua expressão. Hannah, o que há de errado? Ela se levantou cruzando os braços. Você alguma vez ia me dizer quem você realmente é? O rosto de Luke caiu. Você descobriu. Não por você, disse Hannah, sua voz apertada pela dor. Porque você mentiu para mim. Todo esse tempo me deixando pensar que você era apenas mais um trabalhador aqui, quando você é dono do lugar inteiro. Eu nunca realmente menti, disse Luke, colocando a garrafa de vinho. Eu apenas não corrigi sua suposição. É a mesma coisa. Hannah sentiu lágrimas ameaçando, mas piscou-as. Por que, Luke? Foi engraçado para você me vendo trabalhar até os ossos enquanto você vale milhões? Não, Deus não, Hannah. Luke deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não foi assim. Então como foi?
Me ajude a entender, porque agora eu sinto que toda a nossa amizade foi construída em uma mentira. Luke passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Quando você chegou, eu ia te contar. Mas então, você me tratou como uma pessoa normal. Você tem ideia de como isso é raro na minha vida? As pessoas ou querem algo de mim ou ficam intimidadas pelo dinheiro. Com você foi apenas real. Real. Hannah riu amargamente. Não há nada de real em esconder uma parte tão grande de sua vida. O homem que você conheceu é o verdadeiro. Eu, Hannah. Não a conta bancária, não o império comercial. Apenas eu. Luke que ama cavalos, tocar violão e assistir ao nascer do sol com você. Hannah sentiu sua resolução enfraquecendo, mas se fortaleceu. Eu preciso de algum tempo. Para pensar, Luke. Isso é muito para processar. Luke parecia querer discutir, mas assentiu. Eu entendo, apenas... Por favor, não tome nenhuma decisão esta noite. Me dê uma chance de explicar tudo direito. Ele hesitou, então acrescentou. Eu estava trazendo o vinho porque queria comemorar com você. A expansão da pastagem norte foi aprovada hoje. Aquela que você ajudou a projetar. Eu valorizo sua contribuição, Hannah. Sempre valorizei. Depois que Luke foi embora, Hannah ficou sozinha por horas, reproduzindo todas as interações que eles tiveram sob essa nova luz. Ela pensou em sua gentileza, sua disposição de trabalhar ao lado de todos os outros apesar de não precisar, a maneira como ele tratava todas as pessoas no rancho com respeito. Aquele era o verdadeiro Luke? Ou havia mais algo que ela não sabia? Quando a lua subiu mais alto no céu, Hannah tomou uma decisão. Ela o ouviria, mas precisava proteger seu coração. Porque em algum momento, sem ela perceber, ela começara a se apaixonar por Luke Walker. Um homem que, acabou, ela mal conhecia. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, combinando com o humor de Hannah. Ela fez suas tarefas mecanicamente, evitando as áreas principais onde poderia encontrar Luke. Mas quando terminou de alimentar os cavalos no estábulo sul, ela ouviu o som inconfundível de um carro caro parando do lado de fora. A curiosidade a dominou. Hannah espiou para ver um Mercedes preto elegante estacionado na frente da casa principal. Uma mulher saiu, alta, loira e vestida com roupas que provavelmente custavam mais do que Hannah ganhava em um mês. Ela observou enquanto a mulher se aproximava da casa com a confiança de alguém que pertencia ali. Um momento depois, Luke surgiu na varanda. A mulher jogou os braços ao redor dele em um abraço familiar, e Hannah sentiu seu coração afundar. Claro, alguém como Luke Walker teria uma namorada glamourosa de seu próprio mundo. A mulher, provavelmente, era apenas mais um segredo que ele não havia se dado ao trabalho de compartilhar. Virando-se longe da cena, Hannah tomou uma decisão. Ela ouviria Luke como havia prometido, mas precisava lembrar a realidade de suas situações. Ele era Luke Walker, dono de um rancho milionário com uma vida que ela não conhecia. E ela era apenas Hannah Reed, uma cuidadora de cavalos que tolamente começara a sonhar com algo que nunca poderia ser. O que ela não viu, enquanto se afastava, foi Luke gentilmente se desvencilhando do abraço da mulher, seus olhos procurando pela propriedade por um vislumbre da única pessoa que ele realmente queria ver. Hannah evitou Luke nos 2 dias seguintes, trocando seu horário para trabalhar, quando soube que ele estaria ocupado em outro lugar. A dor de sua decepção ainda a machucava, piorada pela imagem daquela bela mulher loira em seus braços. Na terceira manhã, ela se surpreendeu ao encontrar um bilhete deslizando sob a porta de sua cabana. Hannah, por favor, me encontre no celeiro. Leste ao meio-dia. Devo a você toda a verdade. Luke e ela hesitou em ignorá-lo, mas a curiosidade e algo mais profundo, algo que ela não estava pronta para nomear, a fizeram dobrar o bilhete e colocá-lo no bolso. Às 12 em ponto, Hannah se aproximou do celeiro leste. Ele raramente era usado nessa época do ano, o que significava que eles teriam privacidade. Ela encontrou Luke esperando perto da entrada, com as mãos nos bolsos, parecendo mais nervoso do que ela jamais o vira. Você veio, disse ele, alívio evidente em sua voz. Eu disse que te ouviria, respondeu Hannah, mantendo o tom neutro. Então,
Fale. Luke fez um gesto em direção às portas do celeiro. Quero te mostrar algo primeiro. Lá dentro, Hannah se surpreendeu ao encontrar o espaço transformado. Os equipamentos agrícolas usuais haviam sido retirados, e no centro havia uma velha mesa de madeira posta com um almoço simples. Luzes de fada pendiam das vigas, dando ao celeiro um brilho suave. O que é isso? Perguntou ela. Território neutro, disse Luke. Não sua cabana nem a minha. Apenas um lugar onde podemos conversar honestamente. Hannah hesitou, então se sentou. Luke ocupou o lugar em frente a ela sem tocar na comida. Primeiro sobre o outro dia, começou ele. A mulher que você viu era Melissa, minha irmã. Hannah sentiu suas bochechas corarem de constrangimento. Sua irmã? Meia-irmã, tecnicamente. Temos mães diferentes. Ela mora em Nova York e visita algumas vezes por ano, geralmente quando quer algo. Luke passou a mão pelo cabelo. Ela é o oposto de mim. Adora os holofotes, a vida social, todas as coisas que vêm com o nome Walker. E você não? Perguntou. Hannah com ceticismo. Não, eu não, nunca tive. Os olhos de Luke encontraram os dela. Meu pai era um homem de negócios primeiro, um fazendeiro em segundo lugar. Ele expandiu a Walker Holdings para tecnologia agrícola e móveis, e até mesmo uma cadeia de mercados orgânicos. Quando meus pais morreram em um acidente de avião, eu herdei tudo. Com que idade? 23. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. A expressão de Luke escureceu. De repente, todos queriam algo de mim. Sócios, chamados amigos, mulheres que eu nunca conhecia alegando que me amavam. Ele riu amargamente. Sabe o que eu descobri? O dinheiro não apenas muda você. Ele muda como todos o veem. Hannah sentiu, sua raiva amolecendo apesar de si mesma. Então você esconde quem você é? Não exatamente. Todos que trabalham aqui sabem que eu sou o dono. Eu só não divulgo isso. Eu trabalho ao lado dos meus funcionários porque amo essa terra, esses animais. Não é uma atuação, Hannah. Mas você deliberadamente me deixou acreditar que era apenas mais um peão. Hannah apontou. Luke assentiu. Naquele primeiro dia, quando você assumiu que eu era um trabalhador aqui, eu planejava te corrigir. Mas então você falou sobre a fazenda de seus avós com tanta sinceridade. E você me olhou, a mim, não a minha carteira. E eu simplesmente não consegui. Ele estendeu a mão pela mesa, quase sem tocar na dela. Quanto mais eu te conhecia, mais difícil ficava te dizer. Eu estava com medo de você mudar em relação a mim, que eu perderia a única pessoa que me via como eu realmente sou. Hannah queria acreditar nele, mas a dúvida ainda persistia. E todas aquelas reuniões de negócios na casa principal, os homens de terno? Administrar a Walker Holdings exige reuniões, sim, mas eu reduzi o lado comercial o máximo possível. Minha paixão é esse rancho, a terra, os animais. Seus olhos amoleceram. E ultimamente as pessoas. Hannah desviou o olhar, com medo do que ele pudesse ver em sua expressão. Eu ainda não entendo por que você acha que eu te trataria de forma diferente. Porque todo mundo faz, Hannah. Todo mundo. A dor em sua voz era inconfundível. Você sabe quantas pessoas fingiram se importar comigo apenas para se aproximar do meu dinheiro? Quantas mulheres afirmaram amar o verdadeiro eu enquanto olhavam para o estilo de vida? Hannah pensou sobre isso. Ela havia visto o suficiente em Chicago para saber que as pessoas podiam ser oportunistas. Ainda assim, a decepção doeu. Eu preciso que você entenda algo, disse ela finalmente. Eu cresci com avós que quase não tinham nada, mas deram tudo. Eles me ensinaram que o caráter de uma pessoa importa mais do que suas posses. Eu nunca teria te julgado por ter dinheiro, Luke, mas eu te julgo por não confiar em mim com a verdade. Luke fez uma careta. Você está certa. Me desculpe, Hannah. Sinceramente, desculpe. Eles ficaram em silêncio por um momento. A tensão entre eles densa com sentimentos não ditos. Tenho uma pergunta, disse Hannah finalmente. Por que você me contratou? Foi porque você gostou de mim? Luke negou com a cabeça. Tim te contratou. Ele cuida da equipe dos estábulos. Eu não te conheci até seu primeiro dia. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas estou feliz que ele tenha feito isso.
Hannah assentiu, processando isso. Pelo menos ela não havia conseguido o emprego por algum favoritismo oculto. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Luke, sua voz incerta. Hannah respirou fundo. Eu preciso de tempo, Luke. Isso é muito para absorver. Não estou dizendo que não consigo te perdoar, mas preciso saber que posso confiar em você daqui para frente. Eu entendo, disse ele, a decepção clara em seus olhos. Sem mais segredos, de agora em diante você terá tudo de mim. O bom, o ruim e o infelizmente rico. Apesar de si mesma, Hannah sorriu. Eu deveria voltar ao trabalho. Claro, Luke se levantou. Para seu conhecimento, esses últimos meses com você foram os mais felizes que tive em anos. Hannah sentiu seu coração vibrar, mas manteve sua expressão neutra enquanto saía do celeiro. Ela tinha muito para pensar. A semana seguinte foi agitada, enquanto o rancho se preparava para o festival anual de outono, um evento que Hannah agora entendia ser muito mais do que uma simples reunião. De acordo com Tim, centenas de pessoas dos condados vizinhos compareceram, com os lucros beneficiando programas locais de educação agrícola. Hannah se jogou nos preparativos, ajudando a decorar os terrenos principais e preparar os cavalos para as cavalgadas de exibição. Ela via Luke ocasionalmente, sempre à distância. Ele respeitou seu pedido de espaço, embora às vezes ela o pegasse observando-a com desejo em seus olhos. 3 dias antes do festival, um desastre aconteceu. Hannah estava no estábulo principal quando ouviu gritos de fora. Ela correu para encontrar o caos. Um pequeno incêndio havia começado no depósito e estava se espalhando rapidamente em direção ao celeiro de feno. Sem pensar, Hannah pegou uma mangueira próxima e correu em direção às chamas. Os trabalhadores formaram uma corrente de baldes enquanto Luke dirigia as operações, sua voz calma apesar do perigo. Por mais de 1 hora, eles lutaram contra o incêndio até que, finalmente, o corpo de bombeiros local chegou e extinguiu as chamas restantes. Exausta e coberta de fuligem, Hannah se encostou em um poste de cerca, recuperando o fôlego. Luke se aproximou, seu rosto raiado de cinzas. — Você está bem? Perguntou ele, preocupação genuína em sua voz. Hannah assentiu, apenas cansada. Quão ruim está o dano? Perdemos o depósito e alguns equipamentos, mas todos estão a salvo. Isso é o que importa. Ele hesitou. Você foi incrível, Hannah, correndo para o fogo daquele jeito. Você ajudou a salvar o celeiro de feno. Qualquer um teria feito o mesmo, disse ela. Não, disse Luke com firmeza. Nem todos correm para o perigo para ajudar os outros. Você fez isso, sem hesitação. Seus olhos se encontraram, e por um momento a tensão entre eles se dissolveu. Eles eram apenas 2 pessoas que haviam enfrentado o perigo juntas e superado. Obrigada, disse Hannah suavemente. Luke sorriu. Aquele sorriso, caloroso e genuíno que ela havia sentido falta nos últimos dias. Fazemos uma boa equipe, Reed. Talvez façamos, Walker, respondeu ela, permitindo-se retribuir seu sorriso. Quando Luke se afastou para verificar os esforços de limpeza, Hannah sentiu algo mudar dentro dela. O homem que havia organizado a resposta ao incêndio, que havia colocado a segurança de seus trabalhadores acima dos danos à propriedade, que a olhava com tanta apreciação genuína, esse era o Luke de quem ela havia começado a se importar. Rico ou não, aquela parte dele era real. No dia seguinte, enquanto Hannah ajudava a reconstruir as prateleiras na parte intacta do depósito, um carro elegante parou. A mulher loira, Melissa, a irmã de Luke, saiu, parecendo totalmente fora de lugar com suas roupas de grife e saltos altos. Você deve ser Hannah, disse ela, aproximando-se com um olhar curioso. Luke a mencionou. Hannah tirou o pó das mãos. Sim, eu sou Hannah Reed. Melissa Walker Thompson. Ela ofereceu uma mão bem cuidada. Eu estava esperando falar com você, na verdade. Precavida, mas educada, Hannah concordou em fazer uma pequena pausa. Elas caminharam até um banco perto do jardim, longe o suficiente dos trabalhadores para ter privacidade. Meu irmão está bastante envolvido com você, disse Melissa sem rodeios. Nunca o vi assim por uma mulher.
Hannah sentiu suas bochechas esquentarem. Luke e eu somos apenas amigos. Melissa arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Por favor, conheço meu irmão a vida toda. Ele fica radiante quando fala de você. Se você está aqui para me afastar dele, Hannah começou. Pelo contrário, Melissa interrompeu. Vim me desculpar pelo meu comportamento outro dia. Luke me contou sobre o mal-entendido. Posso ser um pouco dramática nas minhas saudações. Hannah não sabia o que dizer a isso. Olha, Melissa continuou, meu irmão já namorou socialites, filhas de sócios, até uma atriz. Nenhuma delas viu além da fortuna Walker. Ela estudou Hannah. Mas você é diferente, não é? Você está brava por ele ter escondido sua riqueza, não animada por ela. Estou brava porque ele não foi honesto comigo, Hannah esclareceu. O que prova meu ponto, disse Melissa com um sorriso satisfeito. Você se importa com ele. Com o verdadeiro ele. Hannah suspirou. É complicado. A vida geralmente é. Melissa se levantou, tirando poeira invisível de sua saia. Só para você saber, eu aprovo. Luke precisa de alguém que valorize o que é realmente importante. Agora preciso encontrar meu irmão. Temos um baile de caridade para discutir. Enquanto Melissa se afastava com seus saltos caros, Hannah ficou pensando. A conversa não havia corrido como esperado. Se a irmã de Luke, que claramente se beneficiava da riqueza Walker, a aprovava, talvez ela estivesse julgando mal a situação. O dia do festival de outono chegou e Hannah estava ocupada desde o amanhecer, ajudando nos preparativos de última hora. Ao meio-dia, os terrenos do rancho estavam cheios de visitantes curtindo passeios de charrete, mini fazendas e barracas de comida. Hannah cuidou dos passeios de pônei para crianças a maior parte da tarde. Ela estava tão focada em sua tarefa que não percebeu Luke se aproximando até que ele estava ao seu lado. Você é uma fera com as crianças, disse ele, ajudando uma garotinha a descer do pônei. Eu sempre amei trabalhar com crianças, respondeu Hannah. Meu sonho era dirigir programas de ecoterapia um dia. Luke a olhou com interesse. Você nunca mencionou isso antes. Tem muita coisa que não compartilhamos. Um com o outro, disse Hannah, mas seu tom era gentil, não acusatório. Luke assentiu pensativamente. Você gostaria de dar uma volta comigo? Tem algo que quero te mostrar. Curiosa, Hannah pediu a outra funcionária para cobri-la e seguiu Luke para longe da multidão do festival. Eles caminharam em direção a uma parte da propriedade que ela não havia visitado antes, parando finalmente em um belo prado com vista para um pequeno lago. O que é esse lugar? Perguntou Hannah. Meu lugar favorito em todo o rancho, disse Luke. Eu venho aqui para pensar, para me reconectar com o motivo de amar essa terra. Hannah absorveu a cena pacífica. É lindo. Eu estava pensando sobre o que você disse, sobre programas de ecoterapia. Luke se virou para ela, sua expressão séria. A Fundação Walker financia várias iniciativas comunitárias. Estamos procurando um novo projeto focado em crianças. Hannah sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que temos recursos para criar algo significativo aqui. Um programa que poderia ajudar crianças que precisam. Ele deu um passo mais perto. E estou dizendo que preciso de alguém que entenda cavalos e pessoas para liderá-lo. Alguém com compaixão e habilidade. Luke, não é sobre nós, Hannah, disse ele rapidamente. Mesmo que você nunca me perdoe, essa é uma boa ideia. A ideia certa. Hannah o encarou de repente, percebendo o que havia perdido. Esse homem, rico ou não, tinha um coração genuinamente bom. Ele queria usar seus recursos para ajudar os outros, e ele reconheceu suas habilidades de um jeito que ninguém jamais havia feito. Preciso saber, disse ela suavemente. Essa oportunidade é porque você tem sentimentos por mim ou porque você realmente acredita que sou qualificada? Luke encontrou seu olhar firmemente. Ambos. Não vou mentir para você de novo, Hannah. Sim, tenho sentimentos por você. Fortes. Mas eu nunca lhe ofereceria esse cargo se não acreditasse completamente que você é a pessoa certa para ele. Hannah respirou fundo. Preciso pensar sobre isso. Claro. Luke assentiu. Tome todo o tempo que precisar. Enquanto eles voltavam para o festival,
Suas mãos se tocaram acidentalmente. Hannah não se afastou, e depois de um momento, Luke gentilmente pegou sua mão na dele. Eles não falaram, mas algo havia mudado entre eles. Uma nova compreensão, uma possibilidade que nenhum dos dois ousara esperar. De volta ao festival, Luke foi chamado para se dirigir à multidão reunida. Hannah observou de longe enquanto ele pegava o microfone, agradecendo a todos por comparecerem e anunciando o total arrecadado do dia. Mais de $50 mil para bolsas de estudos de educação agrícola. Vendo-o nesse papel, confiante e generoso, usando sua posição para ajudar os outros, Hannah percebeu algo importante. O homem de quem ela começara a se importar não era apenas o Luke que trabalhava ao seu lado nos estábulos. Ele também era esse Luke, aquele que usava seus recursos responsavelmente, que se importava com sua comunidade, que queria fazer a diferença. À medida que o festival terminava e o pôr do sol pintava o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, Hannah tomou uma decisão. Ela aceitaria a oferta de Luke para desenvolver o programa de ecoterapia, não por causa de seus sentimentos, por ele, mas porque era uma oportunidade de realizar um sonho que ela achava impossível. E quanto àqueles sentimentos? Talvez fosse hora de dar a Luke Walker, o verdadeiro Luke, com todas as suas complexidades e sim, sua riqueza. Uma chance de provar que o que eles haviam começado a construir juntos era genuíno. O que Hannah não sabia era que Luke tinha mais um segredo. Um que testaria seu novo e frágil começo de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. 2 semanas depois do festival de outono, Hannah estava sentada no escritório de Luke na casa principal, cercada por planos para o programa de ecoterapia. O que havia começado como uma ideia simples havia rapidamente evoluído para um projeto completo, com Hannah em seu centro. Se reformarmos o estábulo sul, Luke estava dizendo, apontando para uma planta espalhada em sua mesa, podemos criar um espaço especificamente projetado para crianças com necessidades especiais. Corredores mais largos, equipamentos de montagem, especializados, uma sala de aula com controle de temperatura. Hannah olhou para os planos com crescente entusiasmo. Isso é mais do que eu jamais imaginei possível. É demais? Perguntou Luke, preocupação em seus olhos. Não quero te sobrecarregar. Não é demais, ela o assegurou. É perfeito. Eu simplesmente não consigo acreditar em como tudo está acontecendo rápido. Luke sorriu. Quando vejo uma boa oportunidade, eu me movo rápido. É o empresário em mim. Seus olhos se encontraram e Hannah sentiu a agora familiar sensação de borboletas no estômago. Nas últimas semanas, enquanto trabalhavam juntos nos planos do programa, eles haviam se aproximado novamente. A dor de sua decepção havia diminuído, substituída por uma compreensão mais profunda de quem Luke realmente era. Um homem complexo, com responsabilidades que ele não havia pedido, mas que administrava com graça. Falando em se mover rápido, disse Luke, quebrando o contato visual, o conselho da Fundação Walker quer te conhecer na próxima semana. Eles estão animados com o programa. Hannah sentiu um lampejo de ansiedade. O conselho? Quem faz parte dele? Principalmente família. Melissa, meu tio Robert, um casal de primos, e nosso advogado de família, James Harrington. Luke estendeu a mão pela mesa e apertou a dela. Não se preocupe, eles vão adorar você. Hannah não estava tão certa. Conhecer a família de Luke parecia um passo significativo, um que reconhecia que seu relacionamento estava se tornando algo mais que profissional. Eles vão me levar a sério? Ela perguntou. Não sou exatamente do seu mundo. É exatamente por isso que eles vão te respeitar, Luke a assegurou. Você entende de cavalos e entende de pessoas. É isso que esse programa precisa, não outro executivo de negócios. Hannah assentiu, tentando acreditar nele. Quando é a reunião? Quinta-feira que vem. Jantar na casa principal. Luke hesitou. Já na verdade, eu estava esperando que você pudesse considerar ficar aqui por alguns dias na próxima semana. Alguns membros do conselho virão de fora da cidade e seria mais fácil coordenar se você estivesse por perto. Ficar aqui, na casa principal? Hannah tentou evitar que a apreensão aparecesse em sua voz. Temos muitos quartos de hóspedes,
disse Luke rapidamente. É uma casa grande. Hannah concordou, embora a ideia de ficar na mansão a deixasse nervosa. Sua pequena cabana havia se tornado seu lar, sua simplicidade um conforto. A casa principal, com sua imponente fachada de pedra e jardins bem cuidados, permanecia território estrangeiro. Mais tarde naquele dia, enquanto Hannah exercitava Estrela na pista de treinamento, ela notou um SUV preto parando na casa principal. Um homem alto e distinto, de terno caro, saiu carregando uma maleta de couro. Ele ficou parado por um momento, observando a propriedade com uma expressão que Hannah não conseguia decifrar. Ela estava tão distraída observando-o que não percebeu Estrela se desviar até ser tarde demais. Hannah perdeu o equilíbrio e caiu batendo forte de lado. O impacto a deixou sem ar e ela ficou imóvel por um momento, recompondo-se. Você está bem? Uma voz preocupada chamou. O homem do SUV estava correndo em direção à pista. Estou bem, disse Hannah, levantando-se e tirando a sujeira de suas roupas. Apenas sem cuidado. O homem entrou na pista cautelosamente, observando Estrela com respeito. Esse é um animal vigoroso. Você deve ser habilidosa para lidar com ele. Normalmente sou, admitiu Hannah. Fiquei distraída. O homem sorriu. Era um sorriso forçado que não chegava aos olhos. James Harrington. Ele se apresentou estendendo a mão. Sou o advogado da família Walker. Hannah Reed. Ela respondeu, apertando sua mão. Eu trabalho com os cavalos. Algo brilhou nos olhos de Harrington. Reconhecimento, seguido por um olhar avaliador que deixou Hannah desconfortável. Ah, senhorita Reed, já ouvi falar de você. Seu tom era suave, profissional. Luke mencionou que você está desenvolvendo um novo programa para a Fundação. Ecoterapia para crianças com necessidades especiais. Hannah confirmou. Uma causa digna. Harrington assentiu. Luke sempre teve uma veia compassiva. É admirável, embora ocasionalmente impraticável, de uma perspectiva comercial. Hannah se irritou com o tom dele. Não vejo nada de impraticável em ajudar crianças. Claro que não, disse Harrington suavemente. Eu simplesmente quis dizer que Luke às vezes se guia pelo coração e não pela razão. É algo com que seu pai se preocupava. Antes que Hannah pudesse responder, Luke apareceu, caminhando rapidamente em direção a eles. James, não esperava. Você antes de amanhã. Terminei em Denver mais cedo e pensei que poderíamos começar os contratos. Harrington se voltou para Luke com uma reverência deferente. Vejo que você tem feito mudanças sem me consultar novamente. A expressão de Luke permaneceu agradável, mas Hannah notou tensão em sua mandíbula. Hannah, você poderia nos dar licença? James e eu temos alguns assuntos para discutir. Hannah assentiu, levando Estrela de volta aos estábulos. Enquanto ela se afastava, ouviu Harrington dizer: Luke, precisamos conversar sobre esse novo projeto seu. O conselho tem preocupações. O resto se perdeu enquanto eles se moviam em direção à casa, mas Hannah sentiu-se inquieta. Claramente, nem todos estavam tão entusiasmados com o programa de ecoterapia quanto Luke havia sugerido. Naquela noite, Hannah foi surpreendida por uma batida na porta de sua cabana. Ela abriu para encontrar Melissa, parecendo elegante mesmo em roupas casuais. Desculpe por aparecer sem avisar, disse Melissa. Desci cedo para a reunião do conselho. Se importa se eu entrar? Hannah hesitou. Depois recuou para permitir que a irmã de Luke entrasse. Melissa olhou ao redor da pequena cabana com curiosidade, não com julgamento. Encantador, disse ela. Me lembra do acampamento de verão que eu odiava quando criança. Hannah riu apesar de si mesma. Posso te oferecer alguma coisa para beber? Tenho-a,